Take out the Stop yelling at me. Go back.
Vamos lá então, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá bom, né? Bom, então hoje, como o Peter falou, a gente está fazendo o fechamento da Semana Espírita com enfoque nas artes. Então a gente já falou um pouquinho sobre isso semana passada, o enfoque era mais sobre a felicidade, daí hoje a gente vai tentar falar mais sobre a arte em si e como a gente vê a arte sob o enfoque espírita. Então, para a gente começar, vamos tentar entender o que é arte, né? Se a gente olhar no dicionário, é essa definição que a gente vai ter. Produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia, ou para a expressão da subjetividade humana. Então, em suma, o que é uma obra de arte? É o que o artista tenta expressar que ele está sentindo ou o que ele está vivendo, né? É mais ou menos isso. Mas tem um ponto ali que ele coloca que é o quê? Concretização de um ideal de beleza e harmonia. Então, essas são duas peças fundamentais de uma obra de arte. Se a gente for além, a gente pode tentar entender o que é a arte sob o enfoque espírita. E aí tem uma parte que tem um detalhe que é super importante, né? Então, isso vem da pergunta 161 do Consolador. E o que a gente tem ali é o comecinho, a arte pura. Então, a definição do Espiritismo fala sobre a arte pura. É a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. Então, aqui a gente está falando da arte que se aproxima à divindade. Então, não é toda obra de arte que é arte pura, né? Então, a gente tem que fazer essa distinção, mas a gente não está desmerecendo as obras de arte que não são puras. Essa definição que está no Consolador é a arte pura. O que os espíritos, o que Deus entende como arte. Que é um pouco diferente de como nós, encarnados, produzimos arte, né? Então, continuando essa resposta da pergunta 161. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano. Então, é como se o nosso corpo fosse um violão. E cada vez que a gente vê uma obra de arte, as cordas daquele violão vibram. Então, às vezes, quando a gente chega num teatro, num concerto, aqui, quando a gente estava escutando eles cantarem, a gente sente alguma coisa. Então, a explicação desse sentimento que a gente passa, que a gente experimenta, é isso aqui, né? São as cordas mais vibráteis do sentimento humano. Por quê? Porque se Deus, um dos atributos de Deus é a beleza, quando uma obra de arte se aproxima dessa arte pura, essa conexão com a divindade, o que isso está colocando para a gente é exatamente isso. Um pouquinho dessa beleza divina, está aproximando a gente um pouquinho de Deus. Então vamos continuar ali.
alcançando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então é o que eu falei, a arte, se ela tem a condição de ser próxima da pureza divina, ela nos aproxima de Deus. Então agora vamos ver o oposto. O que não é arte na visão da doutrina espírita? Então foi o que eu falei, né? Então a doutrina espírita define a arte pura, mas existem artes, trabalhos que não se aproximam dessa arte pura. Então, os ensaios técnicos sobre alguma linguagem artística nem sempre correspondem ao modelo espiritual de arte. Saber desenhar, pintar, compor uma música, espiritualmente falando, não significa fazer arte, visto que pode se distanciar do objetivo principal da harmonia divina. Então, de novo, a gente não está desmerecendo nenhum trabalho de arte, mas para que a gente consiga se conectar com Deus através da arte, esse trabalho de arte precisa ter alguns conceitos, algumas características que nos conectam à divindade. Então, como é que os artistas fazem isso? Através da inspiração. Nós, que somos espíritas, acreditamos e entendemos que os artistas se utilizam das experiências passadas para colocar em prática no trabalho de arte, e alguns outros artistas que têm um pouco de sensibilidade, conseguem se conectar com a espiritualidade, trazem não só a experiência passada, mas também a inspiração que é trazida pelos desencarnados, né? Então, lá no Obras Póstumas, Kardec coloca assim: a decadência das artes resulta inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Concentração essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda crença, de toda fé na espiritualidade do ser. Então, aqui a gente está reforçando exatamente isso. A distinção entre os tipos de arte está exatamente aqui. Se o artista ele ainda não tem aquele desprendimento da matéria, ele vai conseguir colocar no trabalho dele somente a percepção da matéria. Agora, aquele artista que já tem um pouquinho mais de sensibilidade, que já está um pouco mais desprendido da matéria, ele vai conseguir colocar no trabalho dele, além da percepção do mundo material, a percepção dele do mundo espiritual. Então, os grandes trabalhos de arte da nossa história, a gente consegue entender que não foi somente o artista trabalhar aquele pedaço de pedra, aquele metal, colocar aquelas tintas no canvas, utilizar das notas para fazer uma música. Tem algo mais naquele trabalho, que às vezes a gente não consegue explicar, mas aqui a gente consegue ver que esse algo mais não está na matéria. Então, se ele não está na matéria, como é que a gente explica? A gente tem que olhar com os olhos do espírito. Então, a gente entende que existe esse algo mais que é trazido pelos desencarnados como uma inspiração para aqueles artistas encarnados. As grandes obras-primas da arte, na maioria das vezes, significam a concretização de lembranças profundas. Todavia, nem sempre constituem um traço das belezas entrevistas no além pela mentalidade que as concebeu, e sim recordações de existências anteriores entre as lutas e as lágrimas na terra. Então, aqui, Emmanuel coloca, ele tenta fazer uma distinção entre o que é um trabalho inspirado pelas experiências passadas, de um trabalho inspirado pelo que o artista consegue antever da vida futura. Né? Então, nessa parte da resposta que ele dá para essa pergunta, é que um grande número das obras que a gente tem através dos artistas na história, essas obras foram inspiradas pelas experiências desses artistas em vidas passadas. Então, se a gente for pensar que o nosso passado, comparado com a nossa evolução atual,
A gente passou por momentos piores aos quais a gente está passando hoje. Né? Então, nessa escala evolutiva, a gente tem uma certeza de que o momento em que a gente está agora é o nosso melhor momento. No momento atual, é o estágio máximo da nossa evolução como espírito. Não quer dizer que a gente não vai evoluir mais, mas até agora, aonde a gente está, é o máximo que a gente conseguiu evoluir. A gente tem mais para fazer, a gente vai evoluir mais, mas agora é o melhor que nós já fomos. Então, se a gente olhar para as obras dos encarnados que se utilizaram de experiências anteriores, essas experiências são piores do que as atuais. Então, elas vão ser experiências de dor, experiências de provação, experiências que não são aquelas as quais a gente está vislumbrando no futuro, que estão muito mais próximas à perfeição. Então, essas obras, elas não vão conseguir trazer para a gente a vida futura, ou melhor, os aspectos da vida futura. Tá, agora, em contrapartida, as outras obras que são inspiradas pela visualização da vida futura, da vida espiritual, elas são descritas nessa segunda parte da resposta. Mas no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, como médiuns ou com méritos universais, não obedecem às lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é por excelência a arte divina. Então aqui ele coloca o quê? Ele faz essa distinção, que quadros, estátuas, escritas, normalmente são baseadas em experiências passadas. Agora, as grandes peças, a gente não está falando de toda a música, mas as grandes peças trazidas para nós por artistas têm como inspiração o plano espiritual. Que foi o caso que o Peter colocou para a gente na semana passada, sobre a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Então, eu acho que aquela obra em si, realmente, a gente vê uma inspiração que não é de uma experiência passada. É claro que, como ele colocou, aprender a fazer música é uma coisa. Agora, a inspiração é outra. A gente não aprende a ter inspiração. A gente aprende a colocar as notas, fazer a harmonia, como o Peter descreveu na semana passada. Mas essa inspiração do que vem adiante, isso não tem como aprender. A gente só pode sentir, né? A gente só pode se inspirar. A gente tem que estar pronto para ouvir essa inspiração. Existem, de fato, uma arte antiga e uma arte moderna. Então a gente fala, antigamente o mundo era melhor, antigamente a arte era melhor, tudo era melhor. Quando a gente olha e pega, pinça essas obras de arte que estão próximas da perfeição. Mas em todos os tempos da humanidade, a gente tem o que a gente tem hoje, que é uma mescla de inspirações e algumas os quais os artistas só se utilizaram do ferramental material para produzir a arte. Quer saber? Por exemplo, eu sei desenhar muito, muito mal. Eu posso produzir o que eu posso chamar de arte. Agora, foi uma inspiração? É uma grande obra? Não, não é. Agora, existe um artista que vai se utilizar, além do saber desenhar, saber utilizar um lápis para traçar no papel, ele vai se utilizar das experiências anteriores. Vamos imaginar que numa encarnação anterior, ele já foi um artista. Então, essa experiência de ser artista anterior, ele carrega para essa encarnação. Uma experiência que talvez eu não tenha. Né? Então, esse diferencial entre os artistas também está baseado nessa experiência anterior. E isso é para qualquer trabalho que a gente execute como encarnado. Vamos imaginar que a pessoa que trabalha com computador hoje estudou matemática numa vida anterior. Quer dizer, vai ter uma certa facilidade para conseguir tratar com uma máquina que fala matematicamente. Só conversa com o humano através de número. Vamos imaginar que aquele que é um bom advogado, ou melhor, um bom juiz hoje em dia, ele já foi um advogado numa vida anterior. Um médico, um enfermeiro e assim por diante. Qualquer trabalho que a gente tenha, a gente se utiliza da experiência anterior, de encarnações anteriores, para fazer melhor agora.
Então, vamos lá. Existem, de fato, uma arte antiga e uma arte moderna? A arte evolve com os homens. E representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. Então, a arte também vai evoluindo conosco, não é? Não somos nós somente que evoluímos. A partir do momento que a gente evolui, a gente traz para a matéria ideias mais evoluídas. A gente materializa a nossa evolução. Em todas as épocas de transformação, as artes periclitam, porque a crença em que se estribam não basta às aspirações engrandecidas da humanidade, e porque, não estando ainda adotadas pela grande maioria dos homens, os novos princípios, os artistas não ousam explorar, senão de modo hesitante, a mina desconhecida que se lhes abre sob os passos. Então, esse slide eu trouxe semana passada e a gente vai reforçar hoje. Então, o que isso aqui está dizendo? Aqui está falando sobre os inovadores na arte, os que tentam trazer algo que a gente ainda não tem como comum. E a gente não está falando sobre arte em geral. Aqui a gente está falando sobre o enfoque espírita. Vamos imaginar que um artista consegue ser inspirado, mas aquela arte que ele produz não é a arte que está sendo vendida hoje. Ele consegue viver? Não. Porque ele não vai conseguir vender aquela arte, ele não vai conseguir viver daquela arte. Mas existem aqueles que conseguem permanecer, se sacrificar materialmente para trazer para nós essa arte. A gente tem exemplos de artistas que passaram pela história que foram super pobres, passaram muitas necessidades, mas continuaram batalhando para tentar trazer aquilo que eles entendiam como arte. Quantos artistas que hoje têm as obras avaliadas nos milhões que passaram fome enquanto estavam vivos? Então, por quê? Porque eles conseguiram se ater, se apegar àquilo que eles acreditavam como arte. Os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre. Então, de novo, eu posso ser um artista que identifico, consigo olhar para aquilo que é arte e aquilo que não é a arte inspirada e conectada com a divindade. Mas eu preciso viver. Então, esse é esse exemplo que ele está dando, né? Podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre. Eu tenho que produzir arte para vender, porque senão eu não consigo viver. Quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas na maioria das vezes têm sido grandes missionários das ideias. Então, de novo, se a gente pegar um ícone do espiritismo, Chico, ele viveu na abundância? Não. Ele se desprendeu. Em um ponto da encarnação dele, ele falou assim: essa é a minha missão e eu vou viver isso. Não interessa o que aconteça. Então, aqui ele coloca assim, ó, são missionários das ideias. Não para menosprezar aqueles artistas que produzem arte que não está completamente conectada com a beleza da divindade. Não, porque como o Peter falou, a gente também precisa disso para viver. Não é só a comida, não é só a bebida, não é só o ar que a gente respira. A gente precisa de todos os aspectos da matéria para viver. E a arte que é trazida pelos artistas também é uma delas. Tem sido grandes missionários das ideias sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é próprios, como a literatura, a música, a pintura e a plástica. Então, como a gente falou sobre o plano espiritual, a gente, como espírita, a gente acredita na reencarnação. E por que a gente está encarnado? Acho que tem uma pergunta que eu coloquei aqui a resposta. Vamos ver. Não. Então, qual é a função da gente estar encarnado? É pura e simplesmente a nossa evolução. Não existe outro objetivo para a nossa encarnação a não ser a nossa evolução espiritual. Quando a gente está encarnado, o que acontece?
A gente não consegue manter isso como objetivo todo momento. Então a gente se distrai. Ah, eu vou numa festa, eu vou num bar, eu vou num restaurante comer bem, aí eu vou para o trabalho, que é para manter meu corpo, e aí no fim de semana eu venho para o centro. Aí eu entro de novo nesse trilho. Meu objetivo é evoluir. Aí eu saio daqui, domingo, no verão a gente vai para a praia, no inverno, sei lá, a gente vai esquiar, e assim por diante. Aí começa a semana de novo. Aí no fim de semana, chega domingo, volta para o centro. Ah, minha evolução moral. Então o que a gente tem que fazer é, durante a semana, voltar a tentar pensar naquela evolução espiritual. A gente tem que viver pensando nisso. A gente não precisa virar aquele beato que só vive pregando, porque a gente tem que pregar para si mesmo e não para os outros. Então aqui ele fala, de modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade. Então a tradução dessa pergunta é o quê? Será que a gente vai ter que, em uma das nossas várias encarnações, já ter sido ou ser um artista? E ele responde assim: a arte envolve, acho que aqui é evolui com os homens, e representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. Essa resposta é o quê? Sim. Se a gente quer se aproximar de Deus, e a gente quer se aproximar da beleza absoluta, a gente vai ter que ser um artista para entender como é que essa beleza absoluta é. A gente precisa entender isso. E a gente tem que saber expressar isso através dos nossos sentimentos. Como é que a gente faz isso? Através da arte. Então, pelo menos uma das nossas encarnações, a gente vai ter que trabalhar essa capacidade de saber expressar os nossos sentimentos através de uma música, através de uma pintura, através de uma obra escrita, de uma escultura e assim por diante. Os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? Então ele está perguntando se a gente tem o auxílio dos desencarnados para produzir a arte. Será que eles nos inspiram? Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, sendo perfeitas obras ou não. Muitas vezes estranhos à vida do planeta. Através dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto da atenção carinhosa dos invisíveis. Está dizendo que toda obra pura tem a atenção carinhosa dos nossos irmãos encarnados. E isso, gente, não é só para arte. Qualquer coisa que a gente faz, que seja puro, que esteja alinhado com as leis divinas, tem a atenção especial dos nossos irmãos desencarnados. Eles estão sempre do nosso lado. A gente nunca está sozinho. Se a gente quer fazer alguma coisa para o nosso bem ou para o bem do outro, a gente sempre tem um auxílio. Mesmo a gente não vendo, mesmo a gente não sentindo, eles estão sempre ali. Isso a gente tem essa garantia. Com possibilidades outras que o artista do mundo está muito longe de imaginar. Quer dizer, a gente não imagina o que é que a gente pode ter de auxílio para produzir algo de bom. O que a gente só precisa fazer é invocar a presença desses nossos irmãos. Através do quê? Da prática do bem, da oração, da conexão com Deus. Então, para terminar, tem essa imagem aqui que foi psicografada e colocada na Revista Espírita em 1958. Então, essa é a casa de Mozart, colocada pelo médium, ou desenhada pelo médium, quando ele visitou essa casa de Mozart em Júpiter. Então, ele fala sobre o que ele utiliza para fazer a fachada da casa. Então, ele está ali, se você olhar, não sei se tem como a gente aumentar aqui, tem, né? Então, por exemplo, aqui nessa área aqui, ó, você tem as claves de sol.
Então ele se utiliza das notas para fazer essa fachada. Em algum lugar aqui, ó, por exemplo, aqui, isso aqui parece um órgão, um piano, né? Aqui parece uma harpa. Então o médium fala que os espíritos em Júpiter se utilizam de materiais que foram importantes para as melhores encarnações dos espíritos que habitam aquele planeta para fazer a fachada das casas. Então vamos imaginar, se eu sou um engenheiro, eu coloco, sei lá, uma régua, uns números na fachada. Se eu sou um médico, eu coloco uns instrumentos ali. Se eu sou um pedreiro, eu vou colocar os tijolos, vou fazer a obra bem aparente para caracterizar que o meu trabalho foi importante para mim naquela encarnação. E fez com que eu me modificasse e eu evoluísse. Então, se a gente tivesse condição de ir, ou melhor, se a gente tivesse condição de andar nas ruas desse planeta, a gente conseguiria identificar quais são os ferramentais que os espíritos se utilizam para evoluir. E daí ele vai além, ele fala que está numa planície, na beira de um rio, e pinta uma figura bem legal, bem bonita. Então, aqui é só para a gente terminar e ver que esse trabalho, ele vai levar a gente para um lugar melhor. E que a gente tem que valorizar a arte, porque a arte traz exatamente isso para a gente. Traz a conexão com Deus. E se a gente está conectado com Deus, a gente está no caminho certo. Né? Alguma pergunta, gente? É isso. Peter? We will begin the play. I just want to mention very quickly, after the play is done, we will not be doing passes today. We'll just have our very delicious lunch. There's all kinds of wonderful food available for today. Okay? Thank you. Aló, aló.